Olá, vamos analisar hoje a recente eleição presidencial em Portugal. E olha, não foi só uma votação comum, não. Foi quase um referendo sobre os rumos do país que acabou revelando uma nação dividida como talvez nunca antes. Sabe quando um único número conta uma história inteira? Pois é, 66,82%. Guarde esse número. Ele representa o resultado final que selou uma das disputas mais importantes da história recente de Portugal e acabou redesenhando o mapa político do país. Mas, não vamos pensar que foi uma vitória simples. Pela primeira vez em 40 anos, a eleição presidencial portuguesa precisou de um segundo turno. E isso por si só já é um sinal gigantesco da polarização e da mudança profunda que está acontecendo na política por lá. E o vencedor, então, foi António José Seguro. Mas quem é o novo presidente e o que a eleição dele significa, na prática, para o futuro de Portugal? O Seguro é uma figura, digamos, bem conhecida na política portuguesa, um veterano do Partido Socialista, que já liderou o partido, já foi ministro, mas que passou a última década meio afastado dos holofotes, dando aulas na universidade. A campanha dele foi toda construída em cima da ideia de moderação, de estabilidade, se vendendo como a opção segura, o presidente de mediação que um país tão dividido precisaria. Só que para entender de verdade a vitória do Seguro, a gente precisa olhar para o outro lado da disputa. No fim das contas, a eleição se resumiu a uma escolha entre duas visões de país que não poderiam ser mais diferentes. E o contraste aqui é gritante. De um lado, o Seguro, com uma campanha serena, defendendo a estabilidade, representando uma esquerda mais moderada. Do outro, André Ventura, do partido Chega, prometendo ruptura, com um estilo super provocador e uma plataforma de extrema-direita. Foi um duelo claro entre o establishment e o candidato antissistema. E essa história não acabou no primeiro turno, não. Eram 11 candidatos disputando. Com tanta gente, os votos se espalharam tanto que ninguém conseguiu a maioria necessária para vencer de cara. E aí, o palco estava montado para um confronto final dramático. E por que isso tudo é tão importante? Porque em Portugal, o presidente não governa o dia a dia. Ele funciona mais como um árbitro político. Só que ele tem um poder crucial, o de dissolver o parlamento em caso de uma crise política grave. Então, a escolha era sobre quem deveria ter essa responsabilidade nas mãos. Então, como é que se chegou nesse duelo final? O sistema lá exige maioria absoluta. Com um monte de candidatos, ninguém chegou nem perto dos 50%. A regra, então, é simples. Os dois primeiros colocados vão para um segundo turno. Um contra um. E foi exatamente o que aconteceu com Seguro e Ventura, forçando os eleitores a uma decisão definitiva. E aqui a gente vê em números essa divisão. O Seguro, do Partido Socialista, liderou com um pouco mais de 31%. O Ventura, do Chega, garantiu seu lugar no segundo turno com uma votação bem forte, mais de 23%. O resto dos votos se espalhou completamente, o que só confirma como o eleitorado estava fragmentado. E aí chegamos ao resultado final, e aqui a história muda completamente. No confronto direto, Seguro teve uma vitória esmagadora com quase 67% dos votos. O que aconteceu é que a maioria dos outros candidatos e partidos se uniu em torno dele, numa espécie de frente ampla para bloquear a vitória da extrema-direita. A eleição acabou, mas as consequências dela estão só começando. A vitória do Seguro abre um novo capítulo, sem dúvida, mas num cenário político que foi permanentemente alterado por essa disputa. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. Mesmo com a derrota, o desempenho de André Ventura consolidou o Chega, não mais como um movimento marginal, mas como a segunda maior força política do país. A extrema-direita conseguiu o seu resultado mais forte na história numa eleição presidencial. E nada demonstra mais essa nova realidade do que as palavras do próprio Ventura. Depois da derrota, o discurso dele não foi de quem perdeu, mas de quem está apenas começando. Essa frase mostra que, para ele e seus eleitores, a disputa está muito longe de acabar. Então, resumindo, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, Portugal elegeu um presidente moderado que vai ter que governar uma nação extremamente polarizada. Segundo, a extrema-direita teve um resultado histórico, o que significa que a promessa de mediação do novo presidente vai ser testada ao máximo. E, por fim, a união de várias forças contra o Ventura funcionou, mas, ao mesmo tempo, só revelou o tamanho das divisões no país. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que fica no ar. A eleição de um moderado foi o bastante para acalmar os ânimos ou a ascensão dessas novas forças políticas já mudou o jogo em Portugal para sempre? Isso só o tempo vai poder responder.